Sempre é tempo de estudar a palavra de Deus. Você vai ouvir isso com frequência a partir de agora, tá? E eu já apresentei os livros do Pentateuco, os livros da lei, mostrando algumas chaves para a gente entender esses livros. Já passamos pelos históricos e hoje nós estamos começando os livros poéticos. Nessa gravação de hoje eu vou falar sobre Jó e Salmos. E na próxima, então, aí eu falo sobre Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá ok? Aí lembrando que esses livros que nós vamos estudar agora, os livros poéticos, eles são, obviamente, poemas e trazem, por conta disso, ao elemento da poesia, que é exatamente carregado de emoção e sentimento. Por isso que a gente tem uma facilidade muito grande de se identificar com esses livros, tá ok? E aí a gente vai começar então pelo livro de Jó, que é o primeiro deles, e já começando lembrando que Jó significa perseguido. E essa palavra então, essa simbologia, tem tudo a ver com aquilo que Jó passa durante o relato da sua história. Então, o tema de Jó é o sofrimento humano e o Deus amoroso. E é isso que exatamente nós vamos perceber na história dele quando a gente lê. Jó ele se caracteriza pela soberania e daqui a pouquinho eu falo exatamente sobre isso, tá? Mas esse versículo chave que eu registrei aqui diz: embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Esse versículo chave revela exatamente o caráter íntegro de Jó e a maneira como ele confiava plenamente em Deus e na soberania dele. A gente vê na história de Jó o fato de que ele foi provado e Deus permitiu que Satanás o provasse. E aí eu queria lembrar para você a diferença entre provação e tentação, aproveitando esse momento. Quando a gente fala de provação, então nós estamos falando de algo que está externo a nós. E a gente pode ver isso em Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele diz que a gente deveria ter alegria por passar pela provação, porque a provação ela vai produzir a perfeição, ela vai nos levar para o caminho da perfeição. Até quando a gente passa por um caso de luto, por exemplo, uma situação de uma doença grave, então são situações que independem da nossa participação. Mas a tentação, ao contrário disso, ela, conforme Tiago ainda no verso 14, ele vai dizer que nós somos tentados, cada um de nós somos tentados pela nossa própria cobiça, pela nossa própria concupiscência, pelos nossos próprios desejos. Então, às vezes, nós estamos sendo tentados e não provados. Ok? Então, só para você diferenciar isso aí. Nesse livro também a gente percebe claramente a soberania de Deus, quando a gente percebe que Jó vai pedir autorização a Deus para afligir Jó. Então, aí você precisa entender que Satanás ele não está nesse mundo vivendo e fazendo tudo do jeito que ele quer. Deus ainda está controlando, Deus tem o controle de tudo, inclusive das ações de Satanás. E ele não faz absolutamente nada sem que Deus permita. Então a gente pode confiar na soberania de Deus. Se não fosse isso, Satanás já teria destruído a todos nós. E eu gostaria de fechar o livro de Jó lembrando o capítulo 42, verso 2, que diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aí vem Jó e depois disso Salmos. E os Salmos, ele trata de um inário dos judeus, certo? A palavra-chave desse livro é adoração. E esse verso-chave tem tudo a ver com o livro mesmo, quando diz: com meus lábios louvarei ao Senhor. Salmos significa livro de louvores, tá? A gente vai encontrar salmos alegres, tristes, que relatam problemas, que falam de acontecimentos. E a gente tem que lembrar que todos eles são canções.
Isso era extremamente importante nessa época em que foram escritos, porque facilitavam a memorização, sendo que as pessoas não tinham a palavra de Deus em mãos. Então essa era uma maneira como eles podiam memorizar. E muitos desses salmos, eles são chamados de salmos de romagem, porque eles eram exatamente utilizados enquanto eles faziam as peregrinações deles até Jerusalém, tá? Então você pode encontrar no livro dos Salmos, você pode encontrar instrução, louvor, agradecimento, arrependimento, confiança, aflição, esperança, história. Todos esses temas você pode encontrar nesse livro. E eu queria lembrar você que quando você fala do livro, então você diz os Salmos. Mas quando você se refere a um capítulo, você vai dizer o Salmo, tá ok? Então o Salmo 23. E então a gente vai ficar com esses dois por hoje. Eu queria então deixar a tarefinha para vocês, certo? Você vai escolher fazer um comentário a respeito de Jó, ou escolher um salmo, dizer porque você escolheu e justificar a sua resposta, tá ok? Então, que Deus abençoe sua vida, um abraço para você e lembre-se, sempre é tempo de estudar a palavra de Deus.